Olá, a gente vai de novo às nossas aulas do catecismo, aulas de doutrina cristã de uma maneira bastante simples, bastante objetiva. Até por isso você, se quiser aprender mais, vai precisar do livro Crescendo em Cristo, vendido pela Editora Concórdia. Eu tenho aqui na minha mão, tenho a 18ª edição, e é o manual que a gente usa aqui com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então a gente vai à lição de hoje. Deixa eu só colocar na tela aqui para a gente poder ver as lições. A gente tem aí o conjunto das lições, a gente vai ter 36 lições, e hoje a gente vai na lição de número 6. Se você não viu alguma das 5 que já aconteceram, elas estão nesse mesmo canal aí, na playlist de vamos falar de teologia. Mas é só achar um vídeo, você acha todos os outros também. Então vamos à de hoje. Hoje a gente vai falar da questão do terceiro mandamento. Talvez você, se não é luterano, ou mesmo sendo luterano, se está vendo isso pela primeira vez, pode estranhar que ali está escrito a palavra de Deus. E por que a gente, quando vai falar do terceiro mandamento, a gente tem essa ênfase? É isso que a gente quer entender hoje. Se você quer entender um pouco mais da questão da divisão dos mandamentos, eu falei na lição do primeiro mandamento, 2 vídeos atrás, que a igreja cristã, de uma forma geral, ela divide primeiro, segundo e terceiro mandamento, aqueles que falam do nosso relacionamento para com Deus, e os outros 7, o nosso relacionamento para com o nosso próximo. E uma parte dessa igreja cristã pega e separa o primeiro mandamento em primeiro e segundo, daí eles renumeram o segundo para terceiro e o terceiro para o quarto. No quarto mandamento seria esse o terceiro deles. Mas na igreja luterana, quando a gente fala do quarto mandamento, a gente está falando de pais e autoridades. E aí lá no final, quando a gente tem 2 mandamentos, que a divisão ali, quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre isso, mas ali eles juntam o 9º e o 10º mandamento na questão do cobiçar, e daí acaba dando os mesmos 10. Mas hoje a gente vai falar sobre esse da palavra de Deus, o terceiro mandamento. Santificarás o dia do descanso. Isso já é algo complicado hoje. Qual que é o dia do descanso? Qual que é o seu dia do descanso? Que dia que você tem folga? Eu, por exemplo, tenho folga normalmente segunda ou terça-feira, quando dá para a gente tirar uma folga. Mas como a família já está toda envolvida com estudo e trabalho, os pastores costumam não ter bem folga. Você já imaginou? Você tira uma folga num dia em que o resto da sua família não está de folga. Você tira uma folga num dia em que você não pode passear com a sua família. Então isso é algo bem subjetivo, bem complicado. Qual que é o seu dia do descanso? Se a gente for ficar nessa questão do dia de cada um, a gente não vai chegar a um consenso jamais. Ainda mais que cada vez mais empresas têm feito rodízio de horário, intercalado turnos, e aí tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha de tarde, tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha finais de semana, e eu vejo gente reclamando aí de mas agora nós vamos ter que trabalhar o final de semana. Não é o ideal, mas já há muitos anos já tem muita gente que faz isso. Por exemplo, se você ou tem algum amigo, algum conhecido que é lavrador, fale para ele, você tira folga todo sábado ou todo domingo? Pergunta para ele como é que é a vida de alguém na lavoura, na roça, para ver se dá para tirar uma folguinha ali. Para ver se os bichos que precisam ser tratados, precisam ser alimentados, se esses bichos deixam de comer no domingo para comer só na segunda. Não é bem assim ônibus. Ônibus não param de rodar e dia após dia, semana após semana, mês após mês, tem gente trabalhando nos finais de semana. Então essa questão do santificar o dia do descanso, ela implica em mais coisas. E a gente quer ver hoje em tudo que ela implica. E no livro aqui, a gente tem o texto bíblico de Lucas 2, 41 a 52, e é quando o menino Jesus... E é a primeira vez que Jesus aparece de novo, depois de ter fugido para não ser morto, ainda bem pequenininho. Então Jesus está aqui no templo e os pais dele o tinham perdido.
Então, com base nessas perguntas aqui, eu quero conversar um pouquinho com você. Com que finalidade José e Maria viajavam todos os anos a Jerusalém? Eles iam lá para prestar louvor, para prestar as suas ofertas. E uma coisa importante também que você, pai, de repente, que está assistindo esse vídeo, ou se você, filho, pode falar com seu pai, sua mãe, ou aquele que é seu responsável, da importância das crianças estarem na casa de Deus. Criança não é um ser indesejável na casa de Deus. Senão Jesus teria ouvido os seus discípulos e teria expulsado para longe de si as crianças que estavam ali meio fazendo barulho, mas Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim, não impeçam que elas façam isso. Então é isso que a gente tem nesse momento, tem os pais levando seu filho para um evento muito importante no templo, para lá louvar, ofertar, orar, falar com Deus de todas as formas. Que idade Jesus tinha quando acompanhou seus pais? Leia lá no texto bíblico, em Lucas 2, 41 a 52, veja quantos anos Jesus tinha quando ele foi nesse templo aí pela primeira vez, porque não é assim como é hoje. Hoje, não vou falar por mim, porque eu moro no pátio da igreja, então é bem mais fácil para mim estar na igreja, para minhas filhas estarem na igreja, mas pensemos em qualquer outro membro da congregação ou da sua congregação, da sua igreja. Você entra no ônibus e para na frente da igreja. Ou no máximo tem que trocar no ônibus em algum lugar, aqui em Nova Venécia, dependendo de onde você vem, teria que trocar um ônibus no centro, pegar um próximo e vir. Ou você entra no carro, ou você sobe numa moto e você vem para a igreja. Aqui, para ir ao templo de Jerusalém, eles que moravam em Nazaré, era muito tempo de caminhada por regiões que careciam de tudo. Então era bem complicado para ir com criança. E Jesus tem a oportunidade de ir pela primeira vez aos 11 anos. É mais ou menos quando na igreja luterana as crianças começam a fazer esses estudos do catecismo, os catecúmenos, é assim que é chamado, por exemplo, na igreja católica. Na igreja luterana também poderia ser chamados, mas a gente chama de confirmandos. Eles entram por volta dos 11 anos e daí vão à casa de Deus com esse objetivo de estudar a palavra de Deus para se preparar para assumir eles mesmos a sua fé. Que fato, acabei dando a resposta para vocês, era para procurá-la no texto bíblico. Que fato despertou tanto interesse de Jesus no templo? Agora esse eu vou deixar vocês pesquisarem lá no texto de Lucas 2, 41 a 52. De que maneira demonstrou Jesus o seu amor à palavra de Deus? Está lá no texto bíblico. Dá uma olhada lá que você vai saber como Jesus demonstrou que amava a palavra de Deus. E como nós podemos demonstrar nosso amor pela igreja e pela palavra de Deus. Eu já falei diversas coisas aí para trás nesse vídeo. Como é que a gente pode demonstrar o nosso amor pela igreja? A primeira coisa é indo à igreja. Porque, afinal de contas, não ir à igreja é pecado. Muita gente esquece disso, mas quando eu decido não ir à igreja, eu estou pecando. Talvez eu tenha um emprego que me impeça de ir à casa de Deus. Eu deveria procurar, até que ponto eu pudesse, um outro emprego. Mas se eu não posso e tenho e dependo desse até para fazer outra coisa que Deus me mandou, que é ajudar no sustento da minha família, então enquanto eu não posso arrumar um outro emprego, eu tenho que me virar desta forma. Mas como é que a gente demonstra, então, o amor à palavra de Deus? Indo à casa de Deus, ofertando, orando, lendo a Bíblia, testemunhando, falando daquilo que é importante para mim. Vamos seguir adiante com os versículos bíblicos, que fica a dica aí, se você quiser decorar, Mateus 12, 8. Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Quando criticaram Jesus e falaram, olha, a nossa lei manda guardar o sábado. Jesus não guardou nesse momento. Ele estava fazendo uma coisa que a lei proibia. Olha, a lei proibia curar pessoas num sábado, por exemplo. Diziam aqueles em volta de Jesus. E Jesus disse, vocês interpretaram a lei. E mais do que isso, eu sou Senhor do sábado. Se eu quiser dizer que de agora em diante vai ser no domingo, vai ser no domingo. Então nós temos a liberdade de escolher um outro dia.
Nós não temos a liberdade de escolher dia nenhum, porque é para santificar. Mas temos a liberdade, em Cristo somos livres, e quem ainda não entendeu isso vive no mesmo cabresto de sempre, preso a leis que o Senhor cumpriu e que ele disse: vocês estão livres dessa lei desta forma. E qualquer dúvida, lembro, escreva aí nos comentários e a gente vai conversando sobre isso. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Aqui são situações que estão na Bíblia. Se você vai olhar na Bíblia, está tudo lá. Tem leis sobre comidas e bebidas que Jesus vem e fala, e depois ele fala a Pedro. Pedro mata e come num sonho que Pedro tem para entender que a palavra de Deus era para ir para todas as pessoas. E aí Jesus está dizendo: ninguém faz para vocês de novo leis sobre comer e beber. Vocês estão livres disso. Sobre os dias santos, tem esse dia para cumprir, tem esse dia para cumprir, tem esse dia. Os nossos feriados, por exemplo. Se você não quer cumprir um feriado, a lei de Deus não te ordena e nem te proíbe de fazer. Festa da lua nova, o início do mês era tipo um sábado mensal. Tinha os 4 ou 5 sábados por mês e mais a lua nova, que era um sábado a mais. Era assim chamado era um tipo de sábado, na verdade. E o sábado, o próprio, que ninguém faça leis para vocês sobre aquilo que vocês podem ou não podem fazer no sábado. Não o dia é importante, mas o louvor a Deus, isso é importante. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Esse é o objetivo do Santificarás o Dia do Descanso. Amar a casa de Deus e sua palavra. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Não deixe que as pessoas façam leis novas para vocês. Nós já fomos libertados em Cristo. Nós somos livres para adorar o Senhor em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, com toda a nossa razão, com tudo aquilo que a gente é. Com tudo que a gente tem, nós somos livres. Não se deixem aprisionar por dias de novo. Sejam sábados, sejam dias santos, sejam festas de igreja que têm que ser cumpridas para que Deus fique feliz. Deus não fica feliz com essas coisas. Ele fica feliz com a nossa adoração e com o nosso louvor a Ele. Mais um versículo. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia, não só no sábado, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Isso é uma outra coisa, um outro destaque. Eles tinham cultos todos os dias. Sempre que se reuniam, aquilo acabava virando um culto. Não só no sábado. E não é quem faz o culto no sábado não está mais certo do que quem fizesse numa terça-feira, por exemplo. Aqui na congregação onde eu sirvo hoje, nós atualmente, por causa da situação que o país vive, o país e o mundo, nós estamos tendo os nossos cultos fracionados para que venha menos pessoas, então a gente tem mais cultos. E normalmente a gente tem culto sexta e sábado, e é culto. É culto de verdade, a gente está cumprindo esse mandamento fazendo culto na sexta. A gente está cumprindo esse mandamento fazendo culto no sábado. E quando o culto é no domingo, 8 horas da manhã, a gente também está cumprindo esse mandamento. E quem está dizendo o contrário disso não entendeu a palavra de Deus. Quer fazer novas leis. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Seguem, guardam essa palavra de Deus. Então você obedeça, guarde. O que a doutrina bíblica tem a nos ensinar? No tempo do Antigo Testamento, as pessoas eram obrigadas a guardar o sábado. E não podia dar um jeitinho. Eu sei que já me contaram histórias de pessoas, pode ser que não seja tão verdade como o exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora, mas o que me disseram, a pessoa era de plena confiança, me disse o seguinte: foi pagar uma conta uma vez de uma pessoa que guardava o sábado e já tinha passado do horário do pôr do sol na sexta-feira. Ou seja, para essas religiões já é sábado. E aí a pessoa chegou com dinheiro e falou assim: olha, eu vim aqui te pagar. Ah, não posso receber porque já é sábado. Tá, mas como eu faço? Deixa o dinheiro aí no balcão. Isso é hipocrisia.
Isso é dar o jeitinho para dizer que está cumprindo o sábado. Quem quer cumprir esse sábado tem que cumprir todas as leis do Antigo Testamento, porque era uma lei do Antigo Testamento. Tem que sacrificar animais no altar, por exemplo. Tem que seguir leis higiênicas e outras tantas leis que eram exatamente desse mesmo conjunto. Mas a pessoa escolhe aquilo que ela vai seguir. Eles descansavam e ouviam a palavra de Deus. Isso era o sábado, mesmo que não fosse no sábado. No Novo Testamento estamos livres para escolher outro dia, mas Deus quer que estudemos sua palavra, vamos ao culto, participamos dos sacramentos, palavra de Deus, e também dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. O batismo é feito uma vez só, a gente vai falar disso mais adiante, mas o sacramento da ceia, o que dá o perdão dos pecados, isso a gente tem a oportunidade em cada culto, que oremos, que sejamos gratos. Nós temos a liberdade de guardar o domingo e guardamos também o Natal. Pode não cair num sábado nem no domingo, mas nós o guardamos. Temos a liberdade de guardar a Páscoa. Este sim no domingo, e aliás é por causa deste dia que a gente resolveu celebrar os cultos no domingo, porque o dia mais importante da fé cristã é o domingo de Páscoa, não é o dia de Natal. O dia de Natal é muito importante, mas a Páscoa é o dia mais importante, porque ali Jesus Cristo venceu a morte, venceu tudo que tinha que vencer e disse: estou ressuscitado, vocês pela fé também ressuscitarão. Guardamos Pentecostes, que também acontece no domingo, Ascensão, que não está citado ali, acontece numa quinta-feira. E tudo isso para a honra do Senhor. Devemos ler a nossa Bíblia? Leia a sua Bíblia. Não ir à igreja é pecado, como eu já falei. Só poderíamos deixar de ir se a saúde ou outro problema sério nos impedirem. E mesmo assim, orando para poder voltar. O sentido do terceiro mandamento é valorizar cada aspecto da palavra de Deus na leitura da Bíblia. Ir à igreja, participar da Santa Ceia, quando você pode, e tudo mais que diz respeito ao nosso relacionamento para com Deus. Como é que está o seu relacionamento para com Deus? Como é que está a sua vida para com o Deus Todo-Poderoso? Isso é importante no terceiro mandamento. Um último slide que eu quero passar aqui para vocês. O que nós aprendemos nessa lição? Ouvir e aprender a palavra de Deus é tão importante para a minha alma quanto o é a comida para o meu corpo. Tão importante como comer é estar presente na casa de Deus. Por isso, devo alimentar minha alma regularmente pela leitura da Bíblia e pelo culto doméstico, fazer a devoção em casa, ler a palavra de Deus, estudar, fazer uma oração. Você tem o costume de orar agradecendo antes das refeições ou depois que seja? Quando começa um dia, quando termina o outro? Ore, Deus ouve as nossas orações. O dia que eu estava aqui, bem como pela participação ativa nos cultos em minha igreja. Sei que se não o fizer, estarei desprezando a palavra de Deus e assim pecando contra a sua santa vontade. Como é que tem sido o seu relacionamento para com Deus? Como é que tem sido o seu participar e o seu praticar deste mandamento? Assim, a gente termina este nosso encontro de hoje. Amanhã, ou no próximo vídeo, a gente fala sobre o quarto mandamento, que diz respeito à nossa obediência aos nossos pais, e queremos ver até onde isso implica. E o que isso tem a ver com política, por exemplo, o que isso tem a ver com autoridades. Então, até o próximo vídeo.